O Senhor nos ama. Ele amou tanto, nos amou tanto, que enviou o seu Filho para que todo aquele que crer não pereça. Então, existe uma condenação. O pecado gera morte. E todos nós pecamos e destituídos fomos da glória, da presença de Deus. E todos nós, uma vez que não encontramos Jesus, que não cremos em Jesus, estamos caminhando para uma condenação. E a condenação é essa, porque a luz veio ao mundo, Jesus já veio, a luz de Deus veio ao mundo. E não receberam, não creram, porque amaram mais as trevas e os próprios maus desejos do que a luz. O fim está próximo e nós estamos caminhando para o fim dessa terra. Mas Jesus, ao vir a este mundo, diz: eu voltarei para o Pai e vos prepararei um lugar. Nós temos vida em Cristo Jesus. Aqueles que estão no Senhor não perecerão, mas aqueles que o rejeitaram e amam os próprios maus desejos da carne, amam o pecado e não se arrependem, já estão condenados. Agora, se houver arrependimento, o Senhor derrama sobre essa vida a misericórdia, o perdão e então entrega vida. Em Salmos 99, no versículo 7 ao 9 diz: da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, tu lhes respondias, eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Deus é santo e os anjos que estão na presença de Deus nem ousam olhar, eles cobrem o rosto com as asas e declaram constantemente: santo, santo, santo é o Senhor. Aqui nesses salmos nós vimos o que acontecia ao povo de Israel no período que estavam no deserto. Eles seguiam as leis e os decretos do Senhor, mas quando se desviavam, havia o juízo de Deus por causa da desobediência. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim por causa da desobediência. A salvação, ela é por meio da fé. A fé em Cristo Jesus. Mas a fé sem obras é morta. Por quê? Porque se estamos dizendo, confessando com a nossa boca que cremos em Jesus, mas as nossas obras, o que nós fazemos não condiz com uma vida que exalta o nome do Senhor, com aquilo que agrada ao coração de Deus, significa que nós não estamos conectados a Cristo, não estamos ligados à videira verdadeira. Aqueles que estão ligados a Cristo produzem bons frutos. Não são as nossas obras, aquilo que é bom, que fazemos de bom, que nos salvam. É impossível para o homem se salvar. Por quê? Porque uma vez ou outra nós caímos. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, que está no caminho, durante o caminho, a voz que anuncia quando estamos errados, quando precisamos nos arrepender, aquilo que precisamos fazer. O Espírito Santo nos direciona e nós estamos num processo de santificação, e sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos o Espírito Santo. Mas quando nós caímos em algum pecado, desobedecemos a lei de Deus. A lei, ela mata. Por quê? Porque ela aponta, ela mostra o pecado. Mas no Espírito nós temos vida, porque o Espírito nos leva para Cristo Jesus e mais uma vez recebemos o perdão de Deus. Quando nós nos colocamos em oração, chegamos diante do trono da graça de Deus e pedimos perdão. Uma vez que você se arrependeu, que você pediu perdão, você busca não cair no mesmo erro, mas você vai andando, se esforçando, renunciando o pecado, dizendo não para a vontade da sua carne. E a graça de Deus não é apenas
para pedirmos o perdão quando pecamos. A graça de Deus nos deu acesso, Jesus nos deu acesso, Ele é o vivo caminho, que nos deu acesso à presença dEle, que nos deu acesso à presença do Pai. E hoje podemos estar no Santo dos Santos, 24 horas do nosso dia. Hoje podemos ter o Espírito Santo habitando em nós, por causa de Cristo. O próprio Espírito de Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós por causa do que Jesus fez lá atrás, há mais de 2000 anos, no madeiro.